Olá meus amigos Geek Crushes, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês um tanto quanto atrasado o nosso Descobertas da Amazon do mês de setembro de 2018. E no vídeo de hoje eu venho recomendar 2 livros de horror que são presentes lá no Kindle Unlimited e que foram grandes surpresas para mim. Como o título aqui embaixo diz, eu vou estar conversando com vocês sobre Nova Jaguarara e também Quando os Tambores Tocam. 2 histórias nacionais que se passam em pontos extremamente diferentes do Brasil, mas com uma narrativa muito rica, e eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, em primeiro lugar nós vamos conversar aqui sobre a novela Quando Tocam os Tambores, do Lucas Dallas, que vai se passar em uma pequena cidade do sul do Brasil, onde a história vai começar com o desaparecimento de um homem dentro de uma casa de repouso. Nós não sabemos o que está acontecendo, pelo começo nós só vemos que a polícia está investigando o caso, mas que foi encontrado junto ao leito dele uma espécie de carta, uma confissão desse homem, e vai explicar o motivo por que ele desapareceu dessa casa de repouso e até por que ele foi levado para lá. Pois como ele mesmo diz, um ano antes, enquanto ele tinha uma vida normal e trabalhava em uma padaria, teve que fazer uma viagem a trabalho, ele e os amigos acabaram encontrando com uma criatura maligna que ele denomina como o demônio. E é desse encontro com essa criatura que a história vai ter a sua narrativa e vamos descobrir não só isso, mas também a origem dessa misteriosa criatura que vive em um lugar conhecido como a Floresta dos Pagões. Basicamente é isso que eu posso dizer para vocês sobre Quando Tocam os Tambores, sem entrar em muitos spoilers. O que o mais interessante dessa novela é que ela é uma história dentro da outra. Nós começamos tendo essa perspectiva do rapaz que desapareceu dessa casa de repouso. Nisso nós somos levados para esse encontro dele no meio da floresta com uma criatura maligna. E desse encontro nós também fomos levados para a origem dessa criatura, onde temos essas 3 narrativas acontecendo ao mesmo tempo, praticamente. Nessa história, o Lucas Dallas vai retomar uma lenda muito tradicional aqui do Brasil, que todo mundo conhece, mas de uma forma muito única e muito macabra. O texto é muito bem escrito, tem um ritmo muito bom, tanto que quando eu comecei eu logo fui inserido na história. E o autor, o Lucas Dallas, sabe muito bem como construir suas cenas de horror. Momentos muito repugnantes, que causam sim um certo desconforto, um arrepio na espinha. E ele me fez voltar a temer essa criatura sobrenatural de uma forma que eu não temia há muito tempo. Isso é muito interessante, porque essa criatura já foi tão desconstruída que voltar para o lado mais do horror dela é algo muito refrescante de se ver. Meu único porém com relação a Quando Tocam os Tambores é com relação às figuras vilanescas que estão presentes nessa história. Eu não sei se foi coincidência, não sei se foi planejado pelo autor, mas me deu um certo incômodo todas as personagens escolhidas para representarem uma figura vilanesca dentro da narrativa. Quem já leu a novela vai entender o que eu estou dizendo. Como eu disse, não sei se foi uma simples coincidência ou se foi algo de fato planejado pelo autor. E se foi de fato planejado pelo autor, isso vai me incomodar bastante. E sim, eu meio que problematizei essa parte. Mas fora esse detalhe, é uma novela muito boa de verdade, com uma história muito rica, com uma construção muito bem feita e com uma reinvenção de lenda muito bem imaginada. Por isso eu dei 4 estrelas para essa novela do Lucas Dallas. E com certeza, se você quer algo de horror para ler nesse mês de outubro, vale super a pena. Agora, a segunda história que eu vou conversar aqui com vocês, que eu li no Kindle Unlimited, sem sombra de dúvidas, foi a história de terror que eu li mais assustadora de todos os tempos. Vocês sabem muito bem que eu não tenho muito contato com livros de horror, é algo muito mais esporádico, mas de fato eu não estava preparado para o que o Mauro Lopes fez em Nova Jaguarara. Nesse livro nós vamos conhecer a história da cidade de Nova Jaguarara. Fica no interior do Ceará. E além de todas as características regionalistas que nós vamos nos deparar, feitas pela descrição do autor, vamos descobrir também que Nova Jaguarara é uma cidade assombrada. Os moradores da cidade são meio que reféns de tudo que acontece ali, tanto que toda meia-noite, em ponto, as luzes da cidade se apagam, ficam apagadas por 2 minutos e voltam a serem acesas depois. E muitos acreditam que isso tem a ver com uma antiga igreja, que fica numa região afastada, e ela é completamente abandonada. Mas, pelo que se diz, coisas horríveis acontecem no interior dela. E no decorrer da história criada pelo Mauro Lopes, nós vamos descobrir que isso é verdade e que isso está intrinsecamente ligado à construção da igreja, e vamos ver como tudo isso acabou saindo de controle. Montar uma sinopse sobre Nova Jaguarara é bem difícil, porque o Mauro Lopes ele vai explorar vários núcleos diferentes no decorrer da história.
Tanto que quando a gente começa a ler o livro, cada capítulo parece um conto diferente, focado em um personagem diferente, em um tempo diferente da história, seja no presente, seja no passado. E por um tempo a gente pensa que vai ser meio que uma história antológica, onde tudo acontece, na verdade, nessa cidade. Só que no decorrer da narrativa vamos perceber que cada história está ligada e intrinsecamente interligada. Tanto as histórias que acontecem no passado, quanto as histórias que estão acontecendo no presente. E a gente percebe o quão rico foi a construção de mundo que o autor fez aqui em Nova Jaguarara. Os personagens são muito tridimensionais, o background que ele dá para eles é muito crível, e ele não apenas não se perde ao contar essa história, como ele consegue conduzir o leitor muito bem em sua narrativa do começo ao fim. Tanto que, pela quantidade de núcleos que existem nessa história, eu achei que eu iria me perder de verdade. Isso não aconteceu em um minuto sequer. Só que, mais além, mais importante disso tudo, é que essa é uma história de horror de verdade. As aparições que acontecem em Nova Jaguarara não são simples fantasmas. O autor vai mexer com coisas muito mais pesadas do que assombrações. E eu só fui descobrir isso lendo o livro. Porque na minha cabeça essa era uma história de fantasmas, e não é bem isso. Ele vai mexer com forças ocultas, com forças sombrias, e não vai ter medo de explorar, e muito menos de mostrar isso pro leitor. E quando ele começa a mostrar isso pro leitor, eu fiquei todo cagado de medo. Principalmente porque eu tava lendo essa história de noite, e é algo que eu não recomendo fazer de jeito nenhum, porque eu nem consegui dormir direito. Só de lembrar de algumas cenas que acontecem no meio dessa história, eu já fico todo arrepiado de verdade. Mas apesar de eu ter ficado todo cheio de medo, eu nem tenho vergonha de confessar isso pra vocês, eu fiquei me pelando de medo. Esse é um livro muito bem escrito, esse é um livro muito bem narrado, muito bem contado, muito bem construído. É uma história de terror que não fica devendo a nada. O Mário Lopes fez um trabalho digno de nota e que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Com toda certeza, quem é fã de Stephen King vai gostar desse livro, até pela forma como o autor conduz a sua história, pelo estilo que ele traz, mas é tudo trazido para nossa realidade, e não só isso, com as características que estão presentes no interior do Nordeste, e é algo presente o tempo inteiro. É até engraçado porque existem cenas que se passam em Fortaleza e não ficam disparates, sabe, com as cenas que acontecem no interior do Nordeste e com as cenas que acontecem em Nova Jaguarara. Enfim, eu fui completamente arrebatado por esse livro, eu fui atropelado por ele de verdade. Eu dei 5 estrelas e favoritei Nova Jaguarara. Como eu disse pra vocês, foi o livro de horror que eu li que me deixou mais com medo em toda a minha vida. Eu acho que isso é um feito de verdade e eu bato palmas pelo que o Mário Lopes fez. Muito bem, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dizer sobre quando tocam os tambores e Nova Jaguarara. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, deixa o YouTube saber que você gostou do Na Minha Estante e quer receber mais notificações sobre o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e seja muito bem-vindo, se torne um Book Crush. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações dos comentários do Reads e também o link de compras deles lá na Amazon. Lembrando que os dois livros estão presentes tanto para compra quanto para empréstimo através do Kindle Unlimited. Enfim, pessoal, vocês já leram alguma dessas duas histórias, vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Henri Beneto para mais um vídeo da coluna Descobertas da Amazon, aqui do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.